A rodada ajudou e o Santos depende de si para voltar a ser líder do Campeonato Brasileiro neste domingo. Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10 com o tradicional pré-jogo, porque neste domingo, 7 da noite, o Santos enfrenta a equipe do Goiás, lá no estádio da Serrinha, em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro. E, como eu disse, se vencer, o Santos volta a liderar a competição. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Isatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o isatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça o trabalho também pelas redes sociais. Está conhecendo o Canal 10 agora, neste exato instante? Então eu peço a gentileza de você se inscrever aqui no canal, não custa nada, não vai cair o seu dedo, não vai cair sua mão e ajuda o nosso trabalho por aqui. Então se inscreva, ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo ou uma live estiver no ar. Deixa o like, que também é importante para o reconhecimento do nosso trabalho, para o engajamento. Se você quiser, também torne-se membro do canal. Muito bem, falar do jogo deste domingo, mas antes dos resultados deste sábado, né, quando eu começo a gravar este vídeo aqui, o Fluminense estava terminando o jogo contra o Atlético Paranaense, estava vencendo por 2-0. Se até o final do vídeo o jogo tiver terminado, eu atualizo por aqui até o final da nossa gravação. Porém, o jogo Fluminense e Atlético Paranaense não interferia tanto assim na vida do Santos na tabela de classificação do campeonato. O Fluminense está indo a 8 pontos. O que interessava eram os outros jogos da rodada. O Bragantino, por exemplo, que poderia ter ido a 11 pontos, né, na tabela e ter passado o Santos, perdeu para o Palmeiras por 2-0, e o Palmeiras agora tem os mesmos 9 pontos do Bragantino, só que já com 6 jogos, o Bragantino com 7 jogos. O Atlético Mineiro acabou vencendo, era de se esperar, na rodada contra o Atlético Goianiense foi a 12, subiu, né, na tabela. O Santos agora está em terceiro lugar, e o Corinthians empatou com o Internacional em Porto Alegre por 2-2, chegou a estar perdendo, mas o Inter ficou lá atrás também, né, ficou com 9 pontos, poderia ter dado uma subida na tabela, ter colado no Santos ali. De qualquer forma, com este resultado, o Corinthians tem 3 pontos a mais que o Santos, mas em o Santos vencendo e chegando também a 13 pontos no campeonato, ele iguala o número de vitórias, faz 4 vitórias, e o saldo de gols do Santos é melhor. É um saldo de 6, o do Corinthians é de 4. Se o Santos vencer por 1-0, ele já no saldo de gols passa, e no número de gols marcados também. O Santos chegaria a 11 gols marcados no campeonato. E aí não depende de resultados de outros times que vão entrar em campo antes, como São Paulo, Botafogo, Curitiba, enfim, o América Mineiro. Claro, o Avaí só interfere caso o Santos empate o jogo ou perca a partida, mas se ele ganhar, os jogos que vão acontecer antes na rodada não vão ter interferência alguma na possibilidade do Santos chegar ao topo da tabela do campeonato mais uma vez. Mas fica a pergunta, como é que vai fazer para chegar nessa tabela aí, nessa ponta de tabela do Campeonato Brasileiro? O fato, meus caros, é o seguinte: eu conversei com algumas pessoas e o Santos não divulga a lista de relacionados mais, porém o que eu apurei é que foi todo mundo. A viagem conta aí com todos aqueles que o técnico Fabian Bustos considera como a força máxima da equipe, a espinha dorsal do time, né? Não consegui aí apurar a provável escalação titular, mas eu vi, por exemplo, antes de ter essa confirmação, que o Júlio tinha viajado, né? O Santos divulgou algumas fotos e não tem como não identificar o Júlio, né? Ele tem aquela chuquinha dele ali, então não tem como não, sabemos de máscara, né? Não tem como não identificar que era o Júlio. Então ele foi, e outros jogadores também foram, né? Então o Bustos, ele pensa em usar a força máxima, porque inclusive o que me foi dito é o seguinte, que a prioridade do Santos é o Campeonato Brasileiro, né? A Copa Sul-Americana é importante, a Copa do Brasil também mas a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Eu até não concordo 100% com essa tese,
É claro que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, mas eu acho que numa sequência de jogos aí, eu acho que não seria nada de outro mundo preservar alguns atletas contra o Goiás para você ter força máxima contra a equipe do La Calera na quarta-feira, 9h30 na Vila. Porém, o que me foi dito é que talvez contra o La Calera, mesmo sendo um jogo importante, e pelo que se percebeu a respeito da qualidade do time chileno, é capaz que alguns jogadores comecem no banco na quarta-feira. Né? É capaz que tenhamos poupados na quarta-feira. É provável que tenhamos alguns nesse domingo, pode ser que tenhamos alguns poupados nesse domingo, mas é possível também que alguns jogadores fiquem pelo menos no banco na quarta-feira. Não duvidaria nada se na quarta começar o Angulo, por exemplo, como titular. Né? Sei lá, uma outra posição em que o Bustos ache possível mexer na equipe. Então é provável que até na quarta-feira ele faça talvez um misto quente nos dois jogos. Tire alguns dessa partida ou não, existe uma possibilidade de ser a força máxima neste domingo, mas ele pode tirar alguns e pode tirar alguns jogadores na quarta-feira também, porque aí depois contra o Ceará na Arena Barueri é jogo em casa, então o Santos tem que fazer os 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Depois tem o jogo com o Banfield. Dependendo do que acontecer na Copa Sul-Americana, eu até vou abrir aqui a classificação da Copa Sul-Americana, só um instante que eu estava fazendo uma conta de cabeça outra hora e depois eu não confirmei essa conta de cabeça. Deixa eu ver aqui, tabelas, Copa Sul-Americana e tal. O grupo do Santos, que é o grupo C, o Santos tem 7, o La Calera tem 8. Se o Santos vencer e for a 10, 3 vitórias, o saldo do La Calera é 2, o do Santos é 1. Dependendo de quanto o Santos venceu o La Calera, ele pode até classificar empatando 7, 9, o Santos pode até se classificar empatando com o Banfield, mesmo que o La Calera vença na última rodada. Mas aí o Santos precisa fazer saldo contra o La Calera, tipo, meter uns 4-0 no time dos caras, entendeu? E aí talvez um empate seja suficiente, porque aí o La Calera só poderia ir a 11, o Santos também iria a 11, e no saldo de gols o Santos classificaria. Então são conjecturas, né? Aliás, a única certeza que a gente tem agora, e até eu fiquei surpreso com a notícia do Lucas Rato, lá do Varanda Futebol Debate, na tarde deste sábado, não tinha conhecimento disso, que o regulamento da Sul-Americana diz que na próxima etapa a Vila Belmiro não pode mais ser usada, né? Só de 20 mil lugares para cima. Aí ainda havia um questionamento, poxa, mas não cabe 20 mil na Vila? Não, hoje o laudo oficial do estádio é para 16 mil e qualquer coisa. Então não cabe mais. Então se o Santos classificar, ele vai ter que adotar uma nova casa para jogar a Copa Sul-Americana, e dependendo da resposta que a torcida der lá na Arena Barueri contra o Ceará, eu acho que é o natural o Santos, pelo menos agora, nessas próximas fases, em classificando oitavas, quartas de final, jogar na Arena Barueri. E se for à frente para uma semifinal final, aí pode tentar jogar num estádio maior, em São Paulo, por exemplo, provavelmente no Morumbi, né? Onde o Santos tem mais hábito de jogar. Nunca mandou um jogo lá na Arena do Palmeiras, por exemplo, mas no Morumbi talvez seja mais possível, mais viável. Então abri esse parênteses só porque eu já estava emendando aqui a história da Copa Sul-Americana, de que não poderá o Santos jogar nesta competição a partir da próxima etapa. Então tem esses 2 jogos aí. Então, voltando para a escalação deste domingo, que é importante, aqui pode dar ao Santos a retomada do primeiro lugar do campeonato, o Globoesporte.com colocou aqui uma possibilidade, porque o Maicon viajou, o Ângelo não, né? O Maicon foi. Então, o time provável que o Globo Esporte escalou aqui é João Paulo, Madison, Maicon, Bauerman e Lucas Pires ou Felipe Jonathan. É uma possibilidade. Fernandes, Zanocelo, Ricardo Goulart ou Sandri e Johan Júlio, Léo Batistão ou Juan Seco e Marcos Leonardo. Vamos imaginar que ele escalou, está escalado o time titular, né? Mas se houver essas mudanças, eu acho que elas são bem aceitáveis. Felipe Jonathan na esquerda, o Sandri no meio, aí ele vai fazer 3 volantes e solta um pouco mais o Zanocelo, provavelmente com o Júlio.
né? Ele não deve mudar, ele não deve jogar com 3 volantes, né? Percebam, uma linha de 3 volantes, eu acho que aí seria diferente. Manteria o sistema, o Léo Batistão na direita, o Zanocelo ali fazendo aquele meio e o Júlio na esquerda. E central Juan Seco, a mesmíssima coisa. É o Juan pela direita, aliás, como ele entrou na última partida, e vocês viram que eu destaquei isso aqui no canal, né? Também ia falar no Esporte em Destaque, mas acabou que não teve o programa. Mas também falei, acho que no último vídeo que a gente fez. Mas eu falei que o Juan Seco fez o lado direito. Falei no Esporte por Esporte. Então pode ser realmente essa formatação tática, né? O Sandri e o Rodrigo Fernandes, o Zanocelo no meio, Léo Batistão ou Juan Seco pela direita e o Johan Júlio pela esquerda. De toda forma, mesmo que essas mudanças aconteçam, é um time forte para enfrentar a equipe do Goiás, né? E aí, contra o Lacaleira, a gente vai ver o que vai acontecer. Se numa dessas pode jogar o Velasquez, se pode jogar o Áureo contra o Lacaleira, sei lá, vamos ver. Ele está fazendo esse planejamento, porque depois tem o Ceará, depois tem o Banfield e o Palmeiras, porque a CBF confirmou, o jogo não vai mudar, né? Está mantida a partida contra o Palmeiras, na sequência do campeonato, não vai ter adiamento, coisa nenhuma. Então, esta é a sequência importante do Santos até o final do mês de maio no Campeonato Brasileiro. O Santos que pega o Goiás, que é treinado pelo Jair Ventura, né? Que não deixou muitas saudades aqui no Santos. O cara tinha Rodrigo, Bruno Henrique, Gabigol e o ataque do Santos era um Deus nos acuda, né? O cara não conseguia fazer o time jogar. Claro que o Jair Ventura é jovem, né? Ele ainda pode evoluir como treinador. Só espero que não seja agora nessa partida contra o Goiás. Ele não vai ter o Danilo Barcelos, lateral esquerdo, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e o volante Henrique Lordello, que foi expulso na última partida. Ele tem um time provável aqui também do Globoesporte.com: Tadeu, Sidmar, Reinaldo e Caetano, 3 zagueiros. Apodi, o interminável lá na ala direita, corre para chuchu, né? Diego, Felipe Bastos, Elvis e Juan Pablo, Dadá Belmonte, que foi aquele que jogou aqui no Água Santa, né? Ele jogou contra o Santos no Campeonato Paulista, e o Pedro Raul na frente. Este é, portanto, o time que vai enfrentar o Santos lá no estádio da Serrinha, que é um estádio que é ao sapãozinho, se é que a gente pode chamar assim. Cabem lá 10 mil pessoas. Tem lá até um projeto para ampliar depois esse estádio do Goiás, mas vai ser aquela pressão, né? No campeonato. O Goiás hoje está em 16º lugar, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, né? O jogo do Fluminense, como é que tá? Tá aqui nos acréscimos já, o Atlético Paranaense fez um gol, tá 2-1 aqui, acho que vai dar tempo ainda de falar o final da partida aqui. Aliás, o Atlético que é dirigido pelo Felipão, né? Enfim, é isso, o Campeonato Brasileiro, que, como eu falei, né, tem outros jogos neste domingo: São Paulo e Cuiabá, Curitiba e América, Botafogo e Fortaleza, Avaí e Juventude. Então o Santos vai fechar a rodada às 7 da noite, sabendo todos os resultados, sabendo o que vai precisar para ficar em segundo, terceiro, se o empate é suficiente para ficar ali pertinho, né? Isso a gente sabe, mas para não ser ultrapassado por muita gente, ou, claro, que eu acho que é o objetivo principal, que é buscar a vitória e tomar este primeiro lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, tá certo? Só para a gente encaminhar aqui o nosso encerramento, enquanto eu espero aqui terminar o jogo, as Sereias jogaram neste sábado na Vila Belmiro, mais de 2.000 pessoas lá estiveram, né? E venceram de virada o São Paulo por 2-1. Tomara que seja um bom presságio para o final de semana santista, que começou neste sábado, né? Aliás, para todo mundo, eu digo final de semana esportivo. Sub-20 não teve jogo neste final de semana, né? Vai ter partida só no meio de semana. A gente está aí de olho sempre nos meninos, né? Na possibilidade de novos talentos pintarem já na equipe principal. Então, as Sereias, parabéns a elas, venceram por 2-1 de virada o São Paulo na Vila Belmiro neste sábado, tá certo? E a nota triste desta data também, né? Só, já que a gente está aqui dando um noticiário amplo, foi a morte no acidente automobilístico daquele rapaz argentino que veio do Barcelona para o Santos, jogou aqui o Maxi Rolón, sofreu um acidente automobilístico
na Argentina e faleceu. Até as redes sociais do Santos fizeram uma homenagem, né? Fizeram uma lembrança a este jogador tão jovem que morreu neste acidente automobilístico. Bom, está encerrado aqui o jogo do Atlético Paranaense contra o Fluminense, 2-1, classificação do campeonato neste momento: Corinthians 13, Atlético Mineiro 12, Santos 10, Avaí 10, América, Palmeiras e Bragantino 9, Internacional 9, São Paulo e Botafogo 8, Fluminense 8, Curitiba, Cuiabá 7 pontos, o Atlético Paranaense ao lado do Flamengo com 6, Goiás 5, zona de rebaixamento, Ceará 4, Juventude e Atlético Goianiense 3, o Fortaleza tem 1 ponto. Então, meus caros, é isso aí. O Santos precisa vencer para voltar a ser líder do Campeonato Brasileiro e depois planejar sua vida, né? Utilizando as peças do elenco para o jogo contra o La Calera na quarta-feira. Se talvez tiver que mudar algumas peças, o que não pode mudar é o apoio da torcida. Ainda mais que a Conmebol vai ficar com uma parte lá, acho que a arquibancada térrea vai ser reservada para eles lá. Quem gosta de assistir o jogo ali vai ter que ir para outro lugar. A arquibancada terra parece que vai ser reservada só para convidados da Conmebol. Uma festa, né? Então, onde tiver lugar disponível, que a torcida do Santos vá lá e faça a sua parte, empurre a equipe, que depois é a vez da galera lá da cidade de São Paulo, da Grande São Paulo, de Barueri, das cercanias, dos arredores ali, fazer a parte dela, empurrar o time do Santos contra o Ceará do Dorival Júnior, que está lá na zona de rebaixamento com 17 pontos na outra rodada. Depois, como eu disse, tem o Banfield e aí depois Vila Belmiro pulsando novamente contra o Palmeiras. Mas importante é pensar agora no Goiás neste domingo às 7 da noite, tá certo? E depois que terminar o jogo, a gente volta por aqui no Canal 10 com todos os detalhes desta partida que pode ser muito marcante para o Santos nesse momento de recuperação sob o comando do técnico Fabiano Bustos, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.